Queridas amigas, irmãos e irmãs, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que o nosso programa da noite possa ser novamente um instante bendito para todos nós. Com o coração transbordando de alegria, nós abraçamos a todos vocês. Hoje completamos o estudo de número 60. Ou seja, já é um ciclo que vai se agigantando dentro dos propósitos de estudarmos a doutrina espírita para efetivamente penetrarmos na vivência do Evangelho de Jesus. Portanto, que possamos todos nessa noite recebermos do mundo espiritual de acordo com a nossa necessidade e nos fazendo gradativamente mais merecedores aqueles recursos necessários para o nosso crescimento espiritual. Portanto, que Deus, na sua infinita bondade, nos felicite em mais um momento em que Allan Kardec estará sendo relembrado por todos nós através dessa obra Luz, da qual ele se tornou um lídimo representante de Jesus no mundo dos homens, abrindo o portal da nova era no que remonta ao entendimento das leis universais. Completando hoje o 5º estudo em torno do tema, o sermão profético, princípio de dores, que está, no caso, registrado e por ele estamos acompanhando as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, aonde hoje nós vamos completar, se Deus quiser, o nosso propósito de trabalhar essa primeira parte do sermão profético. Então eu peço a vocês alguns minutinhos para que a gente possa fazer a leitura desde o primeiro versículo e vamos trabalhar até o 14º versículo. Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na última semana, nós começamos a trabalhar essa última etapa, dessa primeira parte, porque obviamente que estudar o Evangelho para nós é um grande desafio, porque cada versículo ele traz na essência muitos pontos para o nosso aprendizado. E devemos, quanto espíritas, procurar utilizar a chave, que é o simbolismo da doutrina espírita, para penetrar território adentro das letras cristãs. Por quê? A doutrina espírita
tem o objetivo de resgatar o Evangelho no seu primitivismo, nos seus aspectos do nascedouro, e, acima de tudo, ir dinamizando, explicando o que Jesus nos colocou de uma forma extremamente poética e simbólica também. Então, cada versículo para nós é um grande desafio. E nós, em cada versículo, devemos procurar, num primeiro momento, encontrar os princípios básicos da doutrina, para que, através dos princípios, possamos ir gradativamente entrando, então, no ensinamento, desenvolvendo na nossa intimidade os aspectos morais e, acima de tudo, procurar aquele alimento que possa nos sustentar e nos estimular para a vivência do conteúdo. Então, hoje, nós vamos dar, por assim dizer, um fechamento nessa primeira etapa. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos que remontam o versículo 9 ao 14. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos refletir que o texto se refere às questões de ordem planetária no que remonta às grandes transformações. Os ciclos da história da humanidade, eles se caracterizam por etapas bem definidas, no que remonta ao aprendizado, à socialização do povo, à organização, no seu sentido social, econômico, político, religioso, e que vai configurando ou vai dando a base, inclusive, para que nós, hoje, no século XXI, possamos ter todos os subsídios, toda uma história construída para compreender que essa nova etapa que está se abrindo objetiva uma qualificação de muita pujança no que remonta à própria vida no nosso planeta. E com isso a gente observa, estudando a lei de progresso no Livro dos Espíritos, que a humanidade está dando, podemos assim dizer, um grande passo. Nunca tivemos tantas informações, tantos elementos tecnológicos, eletrônicos, tanta qualidade de vida no seu sentido material, tantas possibilidades em vários setores que vão efetivamente caracterizando o nível de maturidade que a humanidade planetária vai atingindo. Se olharmos para o futuro, vamos nos depreender que estamos ainda muito atrasados. E, ao observar o que nos espera, somos então emulados a nos engrandecer, procurar a equidade, a justiça, a saúde, a organização, a qualidade de vida em todos os seus sentidos. Mas também estamos vivendo, quanto à humanidade, um momento importante no qual estamos, quanto homens, vazios de amor. Estamos necessitados de espiritualidade. O que define também o nível de maturidade que vai chegando para os indivíduos. E o que redunda na qualidade, na maturação da própria humanidade. Tratar o Evangelho, devemos sempre procurar compreendê-lo como um grande projeto da individualidade. Porque o reino de Deus não se constrói no mundo de fora. O reino de Deus é construção íntima de cada um. Mas como vivemos dentro de coletividades, obviamente que há o crescimento pela vivência dos ensinamentos crísticos na nossa morada espiritual, efetivamente também vai corroborando para o nível de interação, os projetos que envolvem a própria estrutura planetária. Então, hoje, nesse momento, a gente observa com muita tranquilidade esta movimentação do clamor do homem em busca da justiça, em busca do progresso, em busca de uma vida mais
interiorizada, de uma vida mais individual, de uma vida mais reflexiva. Então, são valores que vão sendo assimilados por nós, ainda pela nossa dificuldade, a duras penas. Tanto que a gente se desequilibra com muita facilidade na dicotomia, nesse grande paralelo que existe nos nossos desafios de crescimento. Ou seja, vencer no mundo de fora, vencer no mundo de dentro, e que vai então caracterizando realmente um momento ímpar que vive todo o planeta. Também devemos lembrar que nessas mudanças cíclicas há também as alterações no mundo espiritual, aonde, por exemplo, os bolsões de treva, as regiões de mais dificuldades do planeta, aonde se encontram verdadeiras turbas de entidades espirituais que ainda estão recalcitrantes ao progresso, que as próprias alterações que se dão no campo mental da humanidade vai contribuindo para, vamos dizer assim, ir desatando nós que nos vinculam à retaguarda. E os espíritos no mundo espiritual renitentes, com isso, muitas vezes vão deixando de ter tantos espaços para atuarem no sentido de emperrar a grande marcha do progresso. Porque as trevas se reúnem para favorecer a corrupção, a violência, a sexolatria, as dificuldades, as doenças, as endemias psicológicas. E a partir do momento em que está bem configurado para toda a humanidade uma grande mudança que se avizinha e que está, de alguma forma, dando os seus passos para a nova era que todos nós ansiamos, estas entidades, algumas delas estão sendo inclusive convidadas a deixar o planeta para continuar as suas experiências naquelas circunstâncias que vão caracterizar a própria escolha que estes espíritos estão realizando. Então, a gente volta no assunto que remonta às questões cíclicas e estas alterações de ordem íntima, para que a gente possa entender um pouco do que Jesus está falando. Porque, embora associamos essas alterações da humanidade a um calendário que nos auxilia na própria história da humanidade terrena, mas no que remonta às questões íntimas, nós estamos vivendo todos esses processos. E, obviamente, que o despertar espiritual ele não se dá proporcionalmente, diretamente ligado às questões de ordem, vamos dizer assim, globalizada. Porque cada um vai se despertando de acordo com a sua trajetória, com o seu histórico espiritual, com os ascendentes que ele tem, com as opções que ele está realizando. Então, no que remonta ao nosso trabalho no despertar para a vivência do Evangelho, auxiliados pela chave que a doutrina espírita representa, nós poderíamos dizer que nós estamos, nesse momento, numa fase muito decisiva, numa fase muito importante, para que a gente possa, efetivamente, nos garantir, no seu sentido de encontrarmos a paz, a mansuetude, a qualificação espiritual, ou permanecermos ainda vinculados a todas as turbulências que efetivamente campeiam no mundo onde a ignorância ainda vai configurando as atitudes, as circunstâncias, as situações que os indivíduos, quanto massa, quanto população, realmente tem que passar pelas injunções. O chamado batismo pela água. O batismo que é aquele convite que a providência divina vai nos oferecendo para que a gente vai mudando, a partir da nossa mudança de conceitos, da nossa renovação mental, diferentemente do batismo do fogo, que é aquele da provação. É aquele que vai visitar o discípulo que já está consciente da sua necessidade de seguir um mestre. Aí eu poderia sintetizar dizendo:
despertar para a consciência cósmica, em face à busca da autoiluminação, vai definir para nós um movimento posterior que vem visitar o discípulo para que o discípulo diga, confirme, que ele realmente quer mudar. Então, resumindo, para não haver aqui prolixidade, a prova visita o aprendiz que está ainda em busca do despertar. A expiação, muitas vezes, promove o encaminhamento pelo aquele sofrimento que faz com que possamos entender um pouco do que vem a ser sensibilidade, do que vem a ser tomada de consciência. O segundo estágio é o indivíduo que está despertando mesmo, porque ele já ouve a voz do pastor, o mestre e senhor, não é? E ele faz uma adesão consciente no processo de seguir o mestre. Senhor, hei de te seguir aonde fordes. Esta posição vai definir então o mestre dizendo: mas se quiseres me seguir, é necessário perseverar até o fim. É necessário abrir mão. É necessário deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E caminhar sabendo que o mestre vai adiante, subindo ao monte para orar, descendo do monte para operar e, posteriormente, após a semeadura, subir um outro monte. Aquele monte que vai configurar o seu testemunho na confirmação e na exemplificação de tudo que ele aprendeu e, de alguma forma, começou a semear. Então, esse período é um período de dificuldades, é um período de escassez, é um período que vem após o casamento, vem após o noivado, aonde muitas vezes nos inebriamos, definimos aspectos extremamente importantes, estabelecemos então os planos, as metas, e aí em seguida teremos que viver todo aquele projeto que nós arquitetamos. É aí que vem realmente o momento em que teremos que experienciar efetivamente os aspectos que vão nos aborrecer, aonde vamos encontrar a mentira para verificar se nós estamos ou não sintonizados com a verdade, com a perseguição para que verifiquemos a necessidade de perdoar, de compreender, aonde vamos verificar o ódio, aonde vamos verificar que o amor vai se esfriando, porque nem sempre estaremos juntos com aqueles que realmente afinamos, com os propósitos. A partir do instante que tu começa a enxergar uma cartilha que vai te convidar para o monte acima, aqueles que estão vislumbrando a sua própria cartilha dentro daquele limite em que você já não mais quer permanecer, haverá então um processo chamado dissociação, ou haverá então, vamos dizer assim, um certo esfriamento no convívio, nas relações. Porque se não estamos sintonizados no ideal, automaticamente o próprio magnetismo, o nível vibracional energético começa a ser alterado. E com isso, o aprendiz vai viver um processo chamado solidão. Solidão. E foi efetivamente o que Jesus deixou para nós, no simbolismo
das dificuldades que ele viveu na sua paixão, aonde foi abandonado por todos, aonde manifestou-se a incompreensão. Embora todos esperassem o Messias, ele que estava ali como o Messias, era a luz não foi compreendida conforme o próprio Mateus define no seu evangelho. Então, para falar um pouquinho sobre esses aspectos da solidão, nós gostaríamos de convidá-los para nos acompanhar na leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, na lição intitulada Solidão, que efetivamente nós pedimos ao nosso amigo Arnaldo que pudesse colocar alguns trechos aí no chat para que aqueles que têm condições de acompanhar possam vibrar conosco e, inclusive, contribuindo com reflexões ou com ponderações ou, quem sabe, com perguntas, para que o estudo possa se tornar cada vez mais prático, porque não é fácil tratar desse assunto. E nós percebemos isso na última quinta-feira, onde alguns companheiros tiveram dificuldade. E confesso a vocês, eu mesmo tentei percorrer alguns caminhos e fui percebendo que as sendas estavam espinhosas, que os pés estavam percorrendo um caminho cheio de pedras pontiagudas, porque esse assunto mexe com a nossa intimidade, ele mexe com o nosso momento, com esse processo que estamos passando de profundos testemunhos para que possamos dizer para Jesus se realmente o amamos. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele, se referindo a Jesus. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Vamos ouvir Emmanuel. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam um aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir,
sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros. Na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Queridos amigos, Emmanuel, no seu poder de síntese, esse polígrafo admirável, esse evangelista de profundidade e de espiritualidade, nos concita aqui a profundas reflexões e que configura para muitos o painel da própria vida atual. Nesse período em que estamos vivendo, em que inclusive falsos profetas enganam a muitos. Nesse período em que o amor vai se esfriando, os escândalos vão cada vez se tornando mais costumeiros, a corrupção mais conhecida, a inconformação graçando, porque é um período de testemunhos. Nós falamos por um amigo que nos visitou um pouco antes de iniciarmos o estudo para discutirmos assuntos doutrinários. Ele falou assim: poxa, mas está complexo, porque o tempo está corrido demais, 24 horas não dá. E eu disse para ele: mas isso é apenas a sensação que o tempo não dá. Como assim? Eu falei assim: eu não vou falar do efeito Schumann, pelas alterações vibracionais energéticas, as sobrepressões espirituais, não vou falar disso, porque são teses científicas, por sinais. Mas nós gostaríamos de dizer que o tempo é o mesmo. O relógio corre na mesma velocidade. Mas não tenha dúvida, eu disse para ele, que aquele companheiro que vive lá no campo, lá nas regiões agrestes, cuidando da lavoura, do gado, quem sabe, ele pode nesse momento estar dizendo, no final do dia, para sua querida esposa, numa linguagem bem coloquial: mulher, o tempo está correndo demais, não estou dando conta de cuidar da horta, porque quando eu termino a horta, já tenho que pensar em jogar milho para bode, eu tenho que cuidar dos animais, depois tenho que ir para o celeiro, eu tenho que fazer isso, eu não estou dando conta.
as pessoas que estão mais distantes da correria do dia a dia das grandes cidades estão tendo essa mesma sensação. E eu, nesse momento, paro um pouco a minha fala para abraçar o Décio, que está nos visitando na sala. Um grande abraço, meu querido amigo, como um grande abraço para todos que nesse momento estão aqui conosco, como a Vanildes, Adriano, Vitor, a Renata, a Nirce, todos vocês, a nossa querida Xanri, coordenadora bendita, o Arnaldo, que está nos dando suporte aí técnico e vibracional. Abraçamos a todos. Mas nós gostaríamos de dizer que o tempo urge, eu não posso ficar só abraçando, porque nós temos muito que fazer. Isto configura esse momento, porque a nossa alma está ganhando em dimensão, o nosso espírito está ganhando autoridade, porque nós não estamos mais circunenvolvidos num corpo como pensávamos antes. Se nós falamos do adultério do mundo, o nosso desafio é pensar no adultério que nós estamos realizando diante do próprio concerto da vida. Por isso é que o assunto doutrinário, ele perpassa as questões sociais das relações, mas a doutrina espírita nos propõe uma reflexão de mais profundidade. Nós adulteramos tanto a lei divina que hoje nós estamos sendo convidados pela nossa consciência a casarmos novamente, nos ajustarmos, nos adequarmos, nos reajustarmos quanto à semeadura do ontem. E por isso estamos buscando nos elevar monte acima, no desempenho do próprio dever. E por consequência experimentamos a solidão dos cismos. E incomensurável tristeza nos constrange a alma sensível. Por quê, meus amigos? Porque a subida, a ascensão, ela é individual. Você vive um momento especial, como o seu irmão do caminho também, mas a trajetória de vocês é diferente, por mais que estejam juntos nessa reencarnação, ou estiveram ontem em outra encarnação. Eu costumo dizer que dois seres que desencarnam num acidente de mãos dadas, no mesmo instante, eles fecham os olhinhos. A chegada no mundo espiritual vai ser diferente. Vai ter a via bagagem, a consciência tranquila, o ajuste que foi promovido em nível dos sentimentos, das virtudes. Por isso, a sensação de solidão. Existem aspectos da sua intimidade que você não consegue dividir, porque é seu. Como o outro, você tenta vasculhar e não vai entrar, porque é dele. E muitas vezes, quando se força a porta, esquecemos que estamos sendo invasivos. E a vida vem nos dizer para esperar, o vinde a mim, e para que nós possamos entrar pela porta, mas a porta do pastor, conforme Jesus se autoproclama no capítulo 10 de João. Entrar com Jesus ou entrar por Jesus é entrar sendo convidado. E depois sair sendo abençoado. Não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse, ensinou Confúcio. Não faça, é melhor não. Jesus trouxe de uma forma positiva. Portanto, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. O nosso coração pergunta: mas onde se encontram os que sorriram conosco no parque primaveril da primeira mocidade? A primeira mocidade foi a primeira mocidade. Aqueles que viveram contigo lá atrás, eles hoje estagiam em outras missões, frequentando outras salas de aula. Se não estão mais contigo, é porque eles tiveram a importância naquele momento, mas agora aqueles que estão com você são aqueles que a providência divina entende ser o melhor para você. Mas Emmanuel pode estar dizendo também: mas e aqueles da infância espiritual,
continuam conosco fisicamente, mas permanecem ainda acomodados, ainda indiferentes, como nós pudemos ter estado ontem, junto com eles. Aonde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas da fantasia? Aí a gente costuma dizer, o amigo é aquele que está contigo. Porque aqueles que se foram amigos, não são mais. Ontem nós alimentávamos expectativas. E se há corações que não estão mais conosco, é porque nós deixamos de retroalimentar isto. Porque, na realidade, o nosso foco mental está buscando um monte acima. E o monte acima não é o do menor esforço. O monte acima é da ascensão que requer suor, lágrimas, sangue íntimo, sangue de testemunho, de sacrifício. Eles estavam nos movimentos do início. Como agora, eles estão no próprio procedimento do crescimento e pelas injunções do caminho não dá mais liga, não dá sintonia. E diga-se de passagem, devemos agradecer porque a experiência vivida anteriormente deve ser guardada, mas devemos estar focando no que está para vir. Diz Emmanuel, certo, ficaram no vale. Observem bem, meus amigos. Ficaram no vale voejando em círculo estreito. E o círculo estreito aqui, o voar no círculo estreito, é onde o campo mental autoriza a operar. Emmanuel ensina a respeito desse assunto no livro Pensamento e Vida. Nós trabalhamos na faixa da nossa mente que a providência permite operar. Você não pode, você não consegue, ninguém consegue ir além de um horizonte que foi construído e que precisa de ser ainda organizado. Quando somos convidados para uma viagem em outras paragens, é como se a providência divina estivesse dizendo para nós, dê um tempo, vem aqui agora. Bom, mas agora tem que voltar, porque lá que é o campo de trabalho. Essa experiência dessa viagem aqui é para fertilizar, para te mostrar que existem outras edificações, mas o seu compromisso é lá. Este é o mecanismo operacional da nossa mente. Ir e vir. Mas não podemos ir demais, como fala o adágio popular, que a gente não pode dar o passo maior que as pernas. É para a gente pensar. E Emmanuel fala poeticamente que voejam como borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine à frente. Se está no círculo estreito, a gente não dá conta de ver uma luz poderosa. Ficaremos enceguecidos. É da lei. Se nós estamos buscando aqui agora sintonizar com os espíritos abalizados, nossos mentores, que nos ajudam a entender doutrina espírita, como querer, pretender, exigir que outros que se encontram buscando outras fontes caminhem conosco. Eles não estão preparados para o nosso desafio, como nós não estamos preparados para seguir os desafios deles. É questão de opção, é uma questão de diversidade de dons e é também uma condição que caracteriza maturidade ou infantilidade espiritual. Nós estamos aqui buscando conscientemente maturidade espiritual, elevação de propósitos, reforma de ideais, trabalho moral, construção que exige paciência e perseverança. Por isso é que Jesus, no final dessa primeira parte, no capítulo 13 do capítulo 24 de Mateus, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a senha que nós estamos implementando. Perseverar. Ficar na sala 1 hora, todas as quintas-feiras. Para muitos é um trabalho de perseverança.
E para você, Carlos Alberto, eu gostaria de dizer, perseverando para que eu me fortaleça, mas eu estou buscando muito mais esperança nesse espaço. Eu estou buscando muito mais fé, porque eu estou lutando para que esse trabalho seja extremamente prazeroso, feliz, amoroso, para me alimentar. É óbvio que a minha infantilidade ainda exige que eu tenha perseverança, que eu tenha disciplina. Mas nós temos que começar a ter uma visão mais ampla. Nós precisamos de começar a sintonizar com as faixas do amor que dimana de Deus. Para que a gente possa pensar. Queridos amigos, em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. O silêncio do caminhar sozinho, do deitar a cabeça no travesseiro, muitas vezes sem ter com quem conversar, ou mesmo numa mesa farta de pessoas, os assuntos não lhe atender, e você, por injunções do caminho, ficar ouvindo sem julgar, abençoando, mas suplicando que você possa, naquele movimento ali, tirar valores mais substanciais do que o alimento que está vigorando para corações que não estão preocupados com a dinâmica da espiritualidade mortal. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Queridos amigos, eu gostaria de dizer, quantas mães nesse momento estão gritando e a voz não está encontrando eco no coração de seus filhos? Quantos maridos com suas esposas e vice-versa, irmãos com irmãos, espíritas com espíritas, religiosos com religiosos, e muitas vezes o anseio se alonga em vão, e nós esquecemos que devemos apenas semear, porque a colheita é do Senhor. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a estender de pronto os teus ideais de altura? Aí vem a questão exata da diferença da alimentação mental, da alimentação espiritual. Mas você, como eu, como todos nós que estamos procurando subir ao monte, amamos, nós temos afinidades, nós temos corações que os temos como filhos, como amigos, como pais. E muitas vezes, diante da dor que viceja, da amargura que vergasta, da desilusão que ameaça, do medo que atormenta, choras, indagas e sofres. Contudo, diz Emmanuel, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave liberta, a semente sofre de laceração. Então entra Jesus no campo da nossa intimidade agora para dizer que a solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. E aqui nós podemos contextualizar com o versículo 14, último desta parte do sermão profético. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todos os povos. E as gentes aqui a gente poderia tratá-los simbolicamente como os gentios. E então virá o fim. Se não entendermos que essa solidão precisa de ser transubstanciada em serviço aos semelhantes, a ascensão não representará grandeza, nobreza, qualidade, felicidade. Aí a gente vai entender o porquê tantos abandonam
o caminho da ascensão. Diga-se de passagem, Jesus é quem afiança, nos mostrando que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. A maioria desiste. Os médiuns, aprendemos com André Luiz no livro Os Mensageiros, na sua grande maioria voltam falidos em sua missão de viver o Evangelho na Terra. Se encontram ou se encontrarão no mundo espiritual arrependidos. A missão sublime se tornou bagatelas de ilusão. Não te canses de aprender a ciência da elevação e tenhamos em Jesus o referencial. Recordemos dele, porque ele subiu o Calvário com os ombros feridos. E também conclui Emmanuel dizendo, para não esperarmos pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. A missão é sua, porque cada um também tem a sua própria. E não esqueçamos que pelo ministério da redenção que exerceu Jesus para todas as criaturas, ele não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido, crucificado, porque foi incompreendido. E por isso ainda continua não sendo amado por nós. Queridos companheiros, reflitamos nesse momento mágico que nós, como espíritas, estamos sendo convidados a testemunhar. Por isso, eu peço a permissão de vocês, eu suplico a atenção de vocês, para que nós possamos, caminhando para a conclusão das nossas singelas observações, trazermos para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Na página assinada por Erasto, em 1863, que está inserida por Kardec no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, porque o convite vem bater nas nossas portas e tomar a Deus que possa penetrar na intimidade dos nossos corações. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas,
palavras perdidas. Eu sei, mas não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide, pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladouras. Ide, homens, que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante a falante imponente, pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos a dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.
Jesus nos afirma no capítulo 14 do Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida eterna, imanente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos, meus queridos amigos, aprendizes que somos todos ainda incipientes diante de uma lição magnânima, verificar o convite crístico, para que possamos sintonizar com a luz que Ele é o fiel representante. Ele nos contou que não era bom e que a bondade soberana vem de Deus, mas que Ele vinha testemunhar esta luz, fazendo-a em si mesmo, e nos abraçou, mergulhando no pó e na carne, diante das aflições do mundo, das trevas, da falsidade, dos corações empedernidos. Ele veio para nós, para que com a nossa queda, com Ele pudéssemos nos soerguer, conforme nos afiança o apóstolo Paulo, soerguendo com o Cristo aqueles que ainda se encontram indiferentes, como nós estivemos ontem, insensatos que fomos, conforme Paulo escreve na sua epístola a Tito, no capítulo 3, no versículo 3. Mas que com o nosso soerguimento, como filhos agradecidos, diante do pastor do nosso coração, a mensagem do Evangelho possa se fazer cartas vivas para aqueles que se sintonizam com os nossos sentimentos, as famílias espirituais que requerem dos seus profitentes exemplos, contribuições, para que todo o conjunto se harmonize e se engrandeça, fazendo parte do rebanho do Senhor. Não tenhamos dúvida de que os corações que estão ainda sobre a nossa responsabilidade irão receber por um fluxo magnético natural, e com o nosso soerguimento e o soerguimento destes, estaremos contribuindo de uma forma inestimável para a construção do todo, para o crescimento do planeta e para que o amor e a paz se faça no domínio do coração de todos aqueles que Jesus nos aguarda. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sala Falando o Espiritismo na Rede Amigo, para que esse espaço seja sempre um espaço que represente com legitimidade a doutrina espírita e possa trazer Jesus para os lares, para as famílias, de todos aqueles que aqui vierem aprender um pouco mais sobre as leis da vida, para nos tornarmos servos do bem. Que Maria Santíssima se faça agora e sempre nos envolvendo nessa onda de fraternidade e nas suas expressões de candura e de excelsa humildade. Muito obrigado, boa noite para todos